Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Muito bom dia! Hoje é sexta-feira, Dia Internacional da Mulher. E a todas as mulheres que me ouvem, eu desejo que vocês ganhem sim muitas flores, muito chocolate, mas acima de tudo, que vocês ganhem respeito. Bom, nos 5 minutos de ontem a gente comentou sobre as falhas de comunicação do governo Lula para lidar com a polarização e o conservadorismo. No episódio de hoje a gente vai abordar 2 assuntos polêmicos e que estão em evidência. O Avesso da Pele, um livro que tem dado muito o que falar, e a discussão sobre porte de maconha para consumo pessoal. O livro O Avesso da Pele foi escrito pelo brasileiro Jefferson Tenório. Ele ganhou o Prêmio Jabuti em 2021. O Prêmio Jabuti é um dos mais importantes da literatura brasileira. Fala de temas polêmicos e estruturais da nossa sociedade: racismo, violência, identidade. Desde 2022, a obra faz parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Ou seja, ele foi incluído como opção de uso para os professores ministrarem aulas ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que agora ele se tornou uma espécie de obra non grata. Virou alvo de críticas de parlamentares aliados ao ex-presidente, como é o caso da deputada federal Bia Kicis. Em publicação no Instagram, ela disse que o Ministério da Educação distribuiu para instituições de ensino públicas um livro que contém trechos com descrições explícitas de atos sexuais. No meio de tudo isso, prefeituras e governos estaduais do sul do país, principalmente, decidiram rever a autorização para distribuir o livro em sala de aula. O caso mais recente é o do Paraná. O governo do Paraná decidiu recolher os exemplares que estavam nas escolas públicas do estado e analisar a obra. No podcast de hoje, a gente ouve o secretário estadual de Educação paranaense, Rony Miranda. Ele justifica a medida. Vamos ouvir o que ele falou. A decisão de fazer o recolhimento do livro pela Secretaria Estadual de Educação foi a partir da reclamação e pedido dos pais dos estudantes da rede estadual do Paraná. É importante destacar também que essa verificação de livro, material, vídeo, isso é algo comum dentro da educação. Quem faz parte do mundo da educação sabe muito bem que isso é comum dentro desse processo. Exemplo, vai passar um vídeo, uma música dentro de uma escola, os estudantes, eles acaba que a coordenação pedagógica, a direção da escola, faz uma análise prévia desse material. Se ele não tem um conteúdo de violência, de relação à drogadição ou à sexualidade, para que não deixe o adolescente ou a criança exposta nessa situação. Esse que é o ponto. A questão do recolhimento dos livros não é por o livro tratar de questões raciais, mas sim os termos vulgares e chulos que são tratados de sexo explícito no conteúdo. É esse que é o ponto que é abordado dentro do motivo que leva ao recolhimento desses livros. E os livros vão ser analisados e tomadas as decisões posteriores. O secretário também afirmou que a análise será jurídica e voltou a atribuir a medida ao que classificou como um palavreado vulgar presente na obra. Os próximos passos em relação ao conteúdo do livro vai ser uma análise pedagógica e jurídica, principalmente se atentando à relação ao conteúdo, se ele fere ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é, nesse primeiro momento, é o que levou o motivo da retirada desses livros das escolas estaduais do Paraná. Importante destacar que o motivo dessa retirada é em relação à linguagem da parte do jargão e vocabulário vulgar utilizar a questão sexual do que o autor utiliza nessa linguagem. Somente por esse motivo, nada a ver com a questão do combate ao racismo, da questão racial, isso é somente isso. Se não está mais nas escolas, o Avesso da Pele está em várias casas. Na última semana, o livro entrou para a lista dos 10 mais vendidos da Amazon Brasil.
Agora, PEC das drogas. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado decidiu colocar para votação esse texto na semana que vem. O assunto é discutido pelo Supremo Tribunal Federal, só que o Congresso decidiu reivindicar para si o protagonismo no debate. E ao contrário do que está em discussão lá no Supremo, que seria basicamente qual é a quantidade, a gramatura de maconha que uma pessoa pode portar para ser considerada consumidor e não traficante. No Senado, a discussão é sobre aumentar o rigor para quem for pego portando qualquer quantidade de drogas, independente de qual seja. O autor da PEC é o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O relator é o senador Efraim Filho. Vamos ouvir uma fala de Pacheco em que ele defendeu esta PEC ontem no plenário do Senado. As pequenas quantidades, ainda que aquilo esteja na intimidade, na privacidade de alguém que detém aquilo na sua própria residência, aquilo para chegar à residência de alguém tem uma cadeia produtiva de comercialização que envolve corrupção, homicídio, lavagem de dinheiro, crimes das mais variadas espécies, violência, tomada por organizações criminosas. Ou seja, as organizações criminosas no Brasil estão tomadas e envoltas em função de tráfico de drogas. Não há outra atividade mais lucrativa do que essa ainda no mundo. A votação da PEC das drogas na CCJ do Senado está prevista para acontecer na próxima quarta-feira, dia 13. Nosso podcast 5 Minutos volta agora na segunda-feira. A todos, um bom descanso, um ótimo final de semana e até lá!